Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. No mês de abril, o movimento espírita comemora o aniversário de publicação do Livro dos Espíritos, ocorrido em 18 de abril de 1857, em Paris, na Galeria d'Orléans, no Palais Royal. Século XIX, um contexto em que a Europa se encontrava às voltas com as grandes conquistas primeiras da ciência. Ciência que havia se libertado do tacão religioso dogmático para agora estabelecer as diretrizes próprias, a fim de fazer com que o conhecimento se estruture nas observações experimentais. Até então, tudo que se considerava em nome do conhecimento era ditado pela Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, a partir da eclosão das primeiras investigações científicas, com a adoção do método experimental, a verdade foi sendo descortinada no cenário da matéria. A física, a química, a biologia, outras ciências estabelecem para a civilização as conquistas fascinantes que contribuem com o crescimento. Graças aos conhecimentos científicos, temos as possibilidades dos recursos tecnológicos que se encontram cada vez mais requintados. Foi neste cenário em que a ciência havia estabelecido o método científico, a observação experimental consolidada, que surge o Livro dos Espíritos, a partir da adoção do método científico adotado pelo codificador da doutrina, o professor, educador e cientista Hippolyte Léon Denisard Rivel, que viera a adotar o pseudônimo Allan Kardec. Então ele publica o Livro dos Espíritos como o resultado das suas investigações de ordem científica, mas contando igualmente com as contribuições filosóficas, os resultados naturais, lógicos, filosóficos, exatamente porque, permanecendo apenas nas elucidações científicas, a doutrina não teria passado de mais uma ciência. Com a construção de uma ordem filosófica, ou seja, com o pensamento debruçado, a reflexão estabelecida a partir dos saberes, primeiro o conhecimento, os saberes constituídos, baseados na observação científica, agora se debruçar refletindo, pensando, analisando, para tirar as conclusões. É a angulação filosófica estabelecida, portanto. Então, o Espiritismo nasce como uma ciência, se organiza, se estrutura filosoficamente. E a proposta filosófica da doutrina naturalmente foi conduzindo, pouco e pouco, a estrutura do Livro dos Espíritos para a vinculação com um olhar transcendente. Para chegar a este olhar transcendente, nós vamos observar
que tudo se iniciou lá na ciência. Por isso nós vamos observar Allan Kardec, quando abrimos a obra, no frontispício da primeira página, consta inscrito Filosofia Espiritualista. Ou seja, o Livro dos Espíritos, como gênero, é uma filosofia espiritualista. E Allan Kardec começa a redigir a introdução à obra. A introdução no estilo clássico do século XIX, de toda a ciência nova e toda a filosofia nova. Então, Allan Kardec começa a redigir a introdução e, aos poucos, ele sai do aspecto generalista da filosofia, sai do gênero espiritualista apenas, para demonstrar, apresentar o Livro dos Espíritos como uma especialidade, Espiritismo. Então, no frontispício da obra está escrito Filosofia Espiritualista, indicando a que pertence a doutrina na sua apresentação filosófica no contexto civilizatório, na seara dos conhecimentos. Pertence a uma filosofia espiritualista. Dentro dessa perspectiva, nós vamos verificar o quanto de propostas filosóficas da antiguidade e da atualidade, todas elas têm um olhar, com exceção, naturalmente, da angulação materialista, têm um olhar espiritualista. Todas as religiões são espiritualistas, porque desde que uma ideia apresente algo além da matéria, é por si só espiritualista. Então o livro parte deste gênero espiritualista, uma filosofia espiritualista. Se nós formos observar a filosofia socrática, platônica, aristotélica e outros, Hipócrates, são filosofias espiritualistas. As religiões têm, na sua essência, um olhar espiritualista. Todas as religiões falam de um Deus, falam de uma transcendência da alma, a essência que após a morte biológica retorna à vida de essência, que não é de matéria. Então, é espiritualista. Contudo, o Livro dos Espíritos sai da generalidade, sai do gênero espiritualista e se especializa em doutrina espírita. Porque agora o Livro dos Espíritos, a partir de certo momento, já na introdução, sai do aspecto amplo, geral espiritualista, para ficar bem específico numa proposta autenticamente espírita. Exatamente porque nem todo espiritualista tem a concepção do mundo espiritual da forma como a doutrina nos apresenta. Nem todo espiritualista compreende a lei de causa e efeito, a reencarnação, a lei de evolução. Nem toda a proposta espiritualista tem por base de saber que o espírito um dia fora criado simples e ignorante e tem à sua frente toda uma destinação de evolução para o atingimento da plenitude intelecto-moral. Nem todos os espiritualistas compreendem o intercâmbio com os espíritos por meio da mediunidade. Então, a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, se especializa em doutrina espírita. É o início de toda a organização da codificação. A doutrina espírita não foi fundada por Allan Kardec, foi codificada. Allan Kardec não estabeleceu uma data e partiu da sua cabeça toda uma estrutura doutrinária. Allan Kardec, como investigador, recebeu dos espíritos todo o conteúdo que ele, o codificador,
codificou todos os saberes, todos os conhecimentos chegados, colhidos pelo codificador, através dos médiuns de todas as partes do planeta. Ele codifica, reúne e estabelece, então, o Livro dos Espíritos. Inicia-se, portanto, a partir de uma organização codificada, estruturada a partir de um olhar sistematizado, os conhecimentos do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, da matéria para a espiritualidade. Neste processo de sistematização, Allan Kardec então organiza na forma de códigos os saberes, os conhecimentos colhidos dos espíritos. É por isso que ele coloca o livro dos espíritos, porque todo o saber, todo o conhecimento foram apresentados pelos espíritos. A Allan Kardec coube a organização, a codificação, a sistematização, iniciando, portanto, o processo da codificação que se estende para os seguintes demais livros que compreende o Pentateuco kardeciano, ou seja, as 5 obras organizadas pelo codificador, após o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que consiste em Allan Kardec pinça dos Evangelhos várias passagens de conteúdo, de profundidade moral, e traz na sua organização didática pedagógica para compor o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e da interpretação espírita das passagens colhidas dos Evangelhos. O Livro dos Médiuns, que é o segundo, consiste exatamente como o título diz, todos os conhecimentos relacionados aos médiuns, o que é mediunidade, o que são os médiuns, tipos de mediunidades, etc. Depois trabalha no livro Céu e Inferno. Ele utiliza o termo céu e inferno, que era um termo já bem conhecido, que fazia parte da tradição religiosa dogmática. Céu e inferno, para dar interpretação espírita. Ele foi muito hábil na sua didática, na sua pedagogia, e utilizar o termo céu e inferno, porque era um termo com todo mundo, todas as pessoas tinham uma certa familiaridade pela tradição religiosa, só que, à luz da doutrina espírita, dá-se esse olhar diferente, esse olhar novo. O que é o céu e o que é o inferno, na perspectiva espírita. E a Gênese, que é um trabalho também de conteúdo científico, que Allan Kardec organiza para apresentar, segundo as lições da espiritualidade, apresentar a Gênese, ou seja, a formação do universo, do nosso planeta, a sua constituição, as primeiras manifestações da vida humana, da alma humana e a destinação. Enfim, o Livro dos Espíritos, portanto, dá início ao processo de codificação, de organização, de sistematização de todos os saberes que Allan Kardec colheu, organizou, vindo dos Espíritos por meio da mediunidade. Então, o Livro dos Espíritos, apesar desse tempo, 168 anos, permanece absolutamente atual. Daqueles dias de século XIX até hoje, quanto progresso, quantas transformações sociais, científicas, tecnológicas, e o Livro dos Espíritos permanece atual. E os temas mais palpitantes da atualidade, a doutrina espírita trabalha em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec foi muito hábil
em trazer assuntos da sua contemporaneidade e esse olhar de futuro, trazendo as informações que os espíritos superiores apresentaram a respeito dos temas que, na atualidade, palpitam a sociedade. Citamos o exemplo do aborto, que tem um olhar bastante religioso, enquanto que o olhar absolutamente religioso vai estabelecer uma negação sistemática. Na doutrina espírita, o olhar não é apenas religioso, ele é de constituição científica e filosófica, como dissemos. De natural efeito, consequências religiosas. Então, considerando que nós somos espíritos imortais, estamos sob a regência das leis de Deus, e as leis de Deus estabelecem a lei de evolução. Todos nós somos espíritos que estamos em processo de evolução. É a lei de evolução, a lei de progresso intelectual e moral. E a reencarnação é absolutamente importante neste processo. O espírito, vivendo somente no mundo dos espíritos, desde a sua criação, a sua formação, vivendo só no mundo dos espíritos, não progrediria. Porque o espírito não precisa do oxigênio, o espírito não precisa da alimentação para sustentar o corpo, o espírito não necessita de tudo quanto na Terra se precisa. Então, o espírito ficaria, podemos dizer, de braços cruzados ad eterno. A matéria impõe necessidades, estabelece desafios. O espírito encarnando, ou seja, revestindo-se de um corpo material, vivendo no âmbito da matéria, com seus impositivos e os seus imperativos, o corpo precisa do oxigênio, da alimentação, da proteção do ambiente, do clima, da proteção das questões externas. Enfim, o espírito no corpo tem muitas necessidades, impondo a ele todo o empenho necessário para o atingimento e o atendimento das suas necessidades. Então, o trabalho. Se nós observarmos os primeiros movimentos da alma humana, no homem primitivo, ele precisou trabalhar dentro da sua realidade pelo alimento. E ele encontrava inimigos que queriam o mesmo alimento que ele, a mesma caça, ao mesmo tempo que a própria caça era uma ameaça. De tal modo que ele precisou lutar para manter-se vivo. Organizou-se em grupos para estabelecer maior força, maior capacidade de atendimento às suas necessidades. Então, nós vamos observar que os primeiros movimentos, ainda bastante grotescos, muito próximo ainda dos aspectos mais do animal do que do hominal, a criatura humana lutou muito para manter a vida. E um instinto natural, colocado por Deus, um instinto natural estabelece: viva, mesmo que você não entenda a razão pelo qual deve viver, apenas viva. O instinto impõe isso, viva. Olha os animais. Os animais empreendem tudo o que estiver ao seu alcance para manter-se vivo. Tudo.
Se for para fugir, foge. Se for para agredir, agride. Então, os animais, para manter-se vivo, empreenderá tudo para manter-se vivo, porque é uma força interna e ele não pensa a respeito de, apenas quer viver. Esse instinto na criatura humana permanece, com a diferença que nós podemos pensar. E existem aqueles que violentam as próprias condições instintuais, quando, infelizmente, por querer fugir, querer acabar com um tipo de sofrimento, com uma ordem de coisas, deseja matar-se e matar os outros. Ou seja, o ser que pensa e que tem condições de refletir, de decidir, e o livre-arbítrio é o único que pode violentar os seus instintos. Mas a forma instintual, primitiva, sempre conduzia, como conduz os animais, a viver, lutar pela vida. E assim, as gerações foram sendo construídas pouco e pouco. Então nós vamos observar que o Livro dos Espíritos estabelece desde a nossa origem e a nossa destinação. De tal modo que, considerando que nós somos espíritos em evolução, precisamos do corpo, porque o espírito, vivendo somente no mundo dos espíritos, não terá os impositivos, as exigências para manter-se vivo e para crescer. Veja como na Terra a civilização foi sendo construída ao longo do tempo, aos poucos, e hoje vivemos esses requintes da ciência e da tecnologia, graças às encarnações e reencarnações dos espíritos, que foi sendo desenvolvida a inteligência e construído todo esse processo de construção civilizatória. Então, a Terra é necessária, a reencarnação é importantíssima. Por isso, dentro deste olhar espírita, o aborto é uma violência contra a vida, porque o espírito precisa reencarnar. Os espíritos afirmam que quando um espírito tem o corpo que é ceifado a vida, o corpo que está em gestação, está em formação, que tem a vida ceifada, é uma frustração, porque todo um projeto de reencarnação, de evolução, de expiação, de provação e de atividades, de compromissos, foi interrompido. Terá outras oportunidades, os espíritos terão garantido a reencarnação em momento oportuno, porém, aquele momento foi frustrado. Então, por essa razão, o aborto ele é uma violência contra a vida. E os espíritos deixam bem claro a razão pela qual a doutrina espírita, então, não é a favor do aborto, com uma exceção, que se encontra disciplinada pelos espíritos em O Livro dos Espíritos. Quando as circunstâncias da gestação, com um rigoroso diagnóstico médico, estabelece se a mulher der sequência à gestação, a sua vida perecerá. Então os espíritos dizem, então, no âmbito da terra, da matéria, é preferível que se preserve a vida que já está em curso, a vida biológica já em andamento, e se interrompa aquela que ainda na terra não começou. Então, essa é a única exceção. Participando de um evento na Federação Espírita Brasileira, encontrava-se presente a médica que é espírita, Marlene Nobre, e ela fez uma consideração interessante. Ela disse, o progresso da ciência médica chegou a tal ponto que os diagnósticos e as possibilidades terapêuticas, os recursos de intervenção médica são tão favoráveis
que essa possibilidade da exceção contemplada no Livro dos Espíritos, quando o risco de vida para a gestante acontece, então se pratica o aborto, diminuiu bastante, embora ainda possa acontecer. É a única exceção. Fora isso, a proposta é acolha o corpo que está sendo gerado, porque albergará um espírito que tem tarefas a cumprir, tem expiações para passar, provações para viver, tem uma história para registrar no curso da sua evolução. E, embora as circunstâncias para algumas mulheres bastante complexas, exigentes, desafiadoras, a proposta é a proposta de Jesus, que propõe que renunciemos a nós mesmos, façamos o trabalho pelo bem incondicional. Se necessário o sacrifício, que se pratique. É a proposta do Evangelho. O Evangelho é repleto de lições e de exemplos de vidas que, dedicadas à verdade e às leis de Deus, às leis morais de Deus, dedicam-se, entregam-se ao sacrifício, às renúncias pessoais em favor do próximo, de tal modo que a proposta espírita no âmbito desse tema, que em muitas angulações, ora jurídicas, legais, ora sociológicas, ora religiosas, são polêmicas envolvendo o aborto, a proposta espírita é neste tom que apresentamos. Mas o Livro dos Espíritos atual estabelece também seu olhar a respeito do tema, que também sempre tem sido, em muitos ambientes sociais, jurídicos, legais, a questão da pena de morte. A proposta espírita, dentro deste olhar de vida e de progresso, propõe também contrária à pena de morte, porquanto, estabelecem os espíritos, jamais se deve interromper a possibilidade de arrependimento a alguém, e de possibilidade de mudanças de perspectiva, de olhar, de entendimento e de jeito de viver. Então, a pena de morte também não é acolhida pelos espíritos superiores, conforme consignado em O Livro dos Espíritos. A eutanásia, igualmente. A eutanásia é uma escolha também inoportuna, porque o espírito, quando se encontra em um corpo que apresenta os quadros patológicos de condições extremas, é importante para o espírito esses dias últimos, esses instantes extremos e finais de um corpo que se desorganiza, porque para o espírito, ele, quando a desencarnação acontecer, com a efetiva morte biológica, o espírito se liberta de vez de todas as questões de ordem material. O médium Divaldo Pereira Franco, ele conta que esteve na Europa realizando um roteiro de conferências espíritas. Em Londres, um grupo de amigos espíritas pediu para ele visitar um hospital onde se encontrava uma conhecida deles, não espírita, que tinha um quadro de uma enfermidade soez e que ela estava falando, interagindo com o corpo clínico para pedir a eutanásia. E então ele foi conversar com ela e explicou-lhe da imortalidade, que aquele estado físico em que ela se encontrava, da patologia, de situação extrema, dolorosa, era para o espírito os últimos momentos de expurgar todos os males em quadro expiatório necessário. E que para o espírito seria como que um pássaro
que se liberta de uma gaiola, livre e em paz. Ele conversa, pondera mais um pouco e retorna para o Brasil depois do roteiro cumprido na Europa. Narra ele que uns 2 meses depois ele recebe a notícia de que a eutanásia havia sido praticada. Os amigos comunicaram por carta. Um tempo depois, ele informa que estava se preparando para conciliar o sono em certa hora da noite, orando, meditando, e ele sente a presença de um espírito, ele observa, era o espírito daquela senhora, e que se apresentava um tanto pálido, e com expressões de espanto e de aflição, e perguntando-lhe: o que está acontecendo comigo? Pois eu continuo com as dores, continuo sofrendo. Ele disse: infelizmente é o resultado da eutanásia, porque se a senhora tivesse aguardado o corpo concluir a sua história, a senhora retornaria para o mundo dos espíritos, livre de todas aquelas mazelas. Agora, confie em Deus, na ajuda da espiritualidade amiga benfeitora, para receber os lenitivos e aguardar a próxima encarnação. Então, a eutanásia também não é aconselhável por essas razões. Naturalmente que, quando o diagnóstico bem estabelecido, quando já existe anóxia cerebral, desligar os aparelhos é natural, porque os aparelhos hoje extraordinariamente potentes mantêm a ilusão de um corpo em funcionamento que não se recuperará, desde que diagnóstico bem fundamentado, bem constituído. Fora isso, a eutanásia não se aconselha, porque o espírito jornadeia depois da morte biológica, livre e em paz, cumprindo o que lhe estava prescrito, estabelecido na reencarnação. Era-nos possível seguir a lei para avançar, demonstrando o quanto que o Livro dos Espíritos se encontra absolutamente atual, mas o tempo não nos permite trabalhar todas as angulações. A nossa sugestão, nossa proposta é que estudemos o Livro dos Espíritos, vinculemos-nos aos grupos de estudos que a Casa oferece, que tem estudos da doutrina espírita em toda a sua constituição, em toda a sua completude, inclusive das obras específicas, o Livro dos Espíritos. Nossa proposta é que nos ocupemos da leitura, do estudo, e o estudo em grupo é sempre bem favorável, é bem útil, porquanto facilita a aprendizagem, de tal modo que o Livro dos Espíritos até hoje vem engrandecendo os nossos saberes e nos proporcionando esse retorno vigoroso a Jesus. Porque no item 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: quem teria sido o espírito mais perfeito que viera à Terra, capaz de nos servir de guia e modelo? Os espíritos responderam, é a resposta mais curta da obra: Jesus. Então a doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, nos apresenta Jesus e o seu Evangelho como a nossa diretriz moral, como nosso código moral de vida, para construirmos a nossa filosofia de comportamento, a fim de que no dia a dia, na nossa convivência, onde estivermos, com quem estivermos, possamos viver as máximas do Evangelho, sentido nas emoções, nos sentimentos, nos comportamentos, nas ações, nas reações, a fim de que possamos e saibamos viver o bem incondicional. Sigamos adiante, portanto, e agora coloquemo-nos em tranquilidade, mantendo a tranquilidade no qual nos encontramos, para o benefício dos passes.